Boa noite. A gente estava falando sobre o rei Assa. Esse rei Assa é a quinta geração de Davi Amelech. Ele quebrando um pouco o jeito que as coisas estavam indo, não estava indo de mal a pior, mas ele, pelo menos, era um rei tzadik, cometeu alguns erros. Ele era uma pessoa, nasceu num berço já praticamente idólatra, mesmo assim ele foi contra a corrente. Ele tirou a idolatria do povo de Israel, não por total, ele não conseguiu tirar a prática de altares caseiros, mas fora isso ele fez um ótimo trabalho, ele conseguiu vencer um dos inimigos do povo de Israel, e mais o inimigo de dentro do povo de Israel, que era o reinado Malchei Israel, daquele já do reinado do Yeravam, aí a coisa foi um pouco diferente. Quem estava reinando agora, a próxima geração do reinado de Israel, era o rei Baasha. Lembrando que a gente ainda não entrou a fundo no que estava acontecendo no reino de Israel, a gente está mais focado aqui no reino de Yehudá, Jerusalém, do rei Davi, mas quem estava agora reinando era o rei Baasha. Então, estamos aqui com o rei Assa contra o rei Baasha. E hoje a gente vai ver uma coisa que ele aparece, a gente está estudando agora nessa época, Masechet Sotá, e hoje a gente começou a ver aqui sobre como Hashem ele paga medida por medida. Então, uma delas que a Mishnah vai trazer, a gente vai ver, Zrat Hashem, nos próximos dias, de que Avshalom, por exemplo, filho de David, ele tinha um cabelo fora de série. Ele acabou sendo pendurado pelo cabelo dele. Então, a Mishnah lá traz vários exemplos, e um dos exemplos é esse rei Assa, que a gente está falando dele, que ele também ele tinha uma velocidade fora do comum, ele foi abençoado, que enchel mala, quer dizer, uma força divina, assim como Shimshon foi abençoado com uma força física fora do comum, o cabelo de Avshalom era uma coisa fora do comum, algo divino, e essa virtude dele acabou se tornando a sua própria armadilha e destruição. Quando a gente não aproveita aquilo que Hashem dá, aquilo mesmo nos torna nossa maior virtude, também a nosso maior inimigo. Vamos chegar lá. Então, esse rei Baasha, acontece o seguinte, aliás, o rei Asa. O que acontece é o seguinte: agora quem tinha assumido o trono era já um neto de Yeravam. O primeiro rei lá de Malchei Israel foi Yeravam. O filho dele se chamava Nadav. Terceira geração se chamava Baasha. Como eu sei, eu estou com o livro aqui na frente, senão eu já teria esquecido todos os nomes. É, então, agora então eu tenho Baasha e Asa. Asa do povo, descendência de Davi. Eles travaram entre si várias batalhas pequenas, entre aspas, mas o Asa, apesar dele ser um tzadik, relativamente falando, ele teve esse desconforto. Não foi como era na época de Davi, na época de Shlomo. Davi não, mas na época de Shlomo, de paz e etc. Ele teve sucesso parcial. Por quê? Hashem ele julga os tzadikim nos seus mínimos, com um fio de cabelo. Também está na Masechet Sotá, porque Deus não deixou Moshe entrar em Israel, que ele fez de tão errado, ele rezou tanto. Então Hashem ele julga os sadikim dessa maneira. Então, o que estava acontecendo, um dos marcos dessas batalhas que tinham, foi que o rei Baasha construiu uma torre perto da entrada de Jerusalém. Era uma torre de comando. Ele construiu lá o que seria equivalente hoje a uma fronteira entre um país e outro, e assim como ninguém consegue sair da Coreia do Norte, era mais ou menos assim, ele queria garantir que ninguém fosse para Jerusalém. Eu esqueci de falar um detalhe, que como as coisas estavam indo bem no reinado de Israel, as pessoas aos poucos estavam indo, desculpa, no reinado de Eudá, as pessoas aos poucos estavam voltando para Malcheia, para o reinado de Eudá. E esse rei Baasha começou a sentir a ameaça cada vez maior. Eu estou perdendo a minha popularidade, estou perdendo o meu controle. Então, a gente estudou já antes que tinha os guardas que não deixavam o pessoal ir para Jerusalém, mas mesmo assim tinha como ir, quebravam, davam um jeito. Aqui ele colocou uma torre, qualquer pessoa que tentasse passar, eles atiravam pedras. Não tinha como passar, foi uma coisa mais brutal, muito mais violenta. E assim ele ia poder saber quem está entrando, quem está saindo, quem está tentando fugir e assim por diante.
O rei Asa, por outro lado, sentiu que o seu reinado agora estava sendo mais ameaçado. E se ele permitisse que a coisa continuasse desse jeito, ele ia acabar, com certeza, o rei Baasha não ia se contentar em não permitir que os seus, de perder os seus. Ele ia querer ganhar o dele também. Infelizmente, assim funciona. Força contra força, violência com violência. E ele, então, o que ele deveria ter feito, apesar dele ser em número muito menor, é ele rezar para Hashem, que Hashem ajude, que se precisasse uma batalha, que ele vencesse essa batalha, como já aconteceu anteriormente, infinitas vezes com o povo de Israel. Mas ele entrou em pânico. E quando a gente entra em pânico, a gente toma más decisões. Isso é uma regra que eu aprendi, eu sempre tento aplicar ela, de que nunca tome decisões num momento de estresse, nervosismo, quando você não está com a sua plena consciência. Isso, na verdade, está na própria Mishnah do Pirkei Avot. Não tenta acalmar uma pessoa na hora que ela está nervosa, certo? E essa pessoa pode ser você mesmo. Não, deixa eu tomar uma decisão. Ah, e a outra que ele fala, é, a tradução que eu dei uma vez no shiur, não é só não tenta acalmar ela. Não faça o que ela está te dizendo na hora que ela está nervosa. Então a pessoa vai lá e faz isso. Você sabe que ela está nervosa? Espera um tempo, não faz ainda. Não, ele falou, é verdade, ele Eu falou. vou até tentar evitar que a pessoa faça alguma coisa um pouco mais. Se ela, no momento que ela tá nervosa, acabou de acontecer uma coisa ruim. Ela, tipo, calma, espera, não faz agora, Não, pensa um não, isso, pouquinho. exatamente. Então, mas assim, não só você mesmo não toma essa atitude, que às vezes você acaba tomando sem perceber, mas se alguém que está nervoso te fala, você também não deve escutar ele, porque ele está no momento, não está na sua plena consciência. Mas ele entrou em pânico e esse pânico fez com que ele tomasse uma atitude errada. O que ele fez? Ele foi pedir ajuda para um povo não judeu, para ajudar ele a lutar contra o Malchei Israel. Então, a gente já viu que David Amelech fez algo parecido, que ele procurou asilo entre os Plishtim, Sim. ele foi lá para aquele rei, depois ele teve que se fazer de... Algumas vezes isso aconteceu. Então aqui é algo parecido, mas ele vai procurar ajuda num rei de Aram, e esse nome era, o nome dele era Ben-Hadad. E olha aonde é esse Aram. Esse Aram, a capital de Aram, se chamava Damesek, Damasco. Não sei quem já ouviu falar, tá certo? Mas a história não mudou sequer o território, não mudou a geografia, certo? E aí ele vai procurar ajuda. E olha que interessante, trágico, né? Mas ele vai até esse rei. Esse rei tinha um trato de amizade, de paz, etc., com o rei Baxa. Era como que eu vou pedir ajuda contra o cara que ele tem o aliado do outro? É simples, é só pagar mais. Ele manda para ele bastante dinheiro e ele fala: olha, é verdade que você está aliado com os, os outros, Outro rei. o outro reinado, mas você também tinha um trato com o meu pai. Não consta qual é, mas você tinha um trato com meu pai. E aliás, estou te mandando aqui um bom suborno. Ele chama de suborno, descaradamente, sem medo. Essa era a linguagem. Essa é a linguagem que ele fala com ele. E ele então fica todo lisonjeado, ó, oh, estão precisando da minha ajuda, precisam de mim, ainda encheram os olhos dele. Então, esse rei, ele ajuda o Asa, e esse Asa, e esse rei, então, ele consegue dominar a situação. O Baasha ficou com muito medo da força desse rei Arad de Aram, e aí, então, eles saem, abandonam aquela torre, e agora aquela ameaça iminente já saiu, e agora o Basha, com sua turma, com seus soldados, eles voltam para sua capital, que se chamava Tirza. Essa é a passagem dessa guerra, ou quase guerra que aconteceu. Então, só pensando aqui nas nossas, aplicando na nossa vida, é isso que o Tanar quer trazer para o nosso dia a dia, mas é muito comum, no momento de pânico,
a gente procura ajuda, e o que vier, você fala, veio de Hashem, Ashgaha Pratit. Tomar muito cuidado de que no momento de desespero, você, primeira coisa, aumentar a tua fé. Não tome decisões, como a gente falou antes, em desespero, e muito menos aceite uma ajuda sem olhar bem quem é essa ajuda. Porque na hora do pânico, é aí que os aproveitadores aparecem. Eu vi recentemente, estava ouvindo um podcast, etc., e uma pessoa contando a história da vida dele, muito bonita, inspiradora, mas ele estava contando, um detalhe, ele falou que ele tem um amigo que ele sofre de gagueira há muitos anos, e, e aí surgiu um fulano de tal que ele cura a gagueira, só que custa US$ 5.000, e ele foi até lá, tentou de tudo, não conseguiu, ele foi até lá. Só que antes de entrar lá, você tem que assinar um monte de documentos. Depois você não vai contar para ninguém, depois você não vai reclamar, parará, parará. Fala, eu não sei o que aconteceu, eu só sei que ele pagou US$ 5.000 e continua gago. E trazendo um outro paralelo histórico, Shabbatai Tzvi, ele aparece na história depois das Gzerot de Tarvetat e Khalmenitsky, que ele destruiu centenas de comunidades judaicas pela Europa, em Mar Shemó, e aí aparece o Shabbatai Tzvi, prometendo que ele é o Mashiach. Então as pessoas, se pode imaginar, falar, uau, passamos por tudo isso, mas sabe o quê? Valeu a pena. Mashiach chegou, talvez não valeu a pena, mas pelo menos temos uma salvação agora. E aí que ele se aproveitou. Então tomar muito cuidado de, na hora do desespero, você não apelar para qualquer coisa. E às vezes aqui no Brasil, histórias, né? Pessoas, eu fui lá na minha curandeira, eu fui lá ver as cartas, não tá, a sinagoga não funcionou, eu fui lá no outro, Haz Shalom, tá certo? Então, tomar muito cuidado na hora do desespero, a gente sim tem a tendência de tomar decisões erradas. Primeira coisa que você tem que fazer é virar para Hashem, respirar fundo, saber que Ele está cuidando da gente e é com Ele que você vai falar. A partir dele, você vai seguindo as orientações, Hashem vai te guiar para o melhor caminho. Agora vem a passagem que os nossos sábios condenam o Asa, que para destruir essa torre, pelo jeito era uma coisa muito, muito grande, forte, etc. E ele então convocou todos do seu reinado para virem destruir essa torre. Todos têm que vir. Se quem lembra, nas guerras, dependendo do tipo da guerra, quem é noivo estava isento. Os sábios não precisavam sair para trabalhar na cidade, para servir o rei, porque eles estão garantindo a existência do mundo. E ele vai lá e ele obriga, inclusive, os sábios, estudiosos da Torá, a linguagem que o Talmud usa, asa angaria betalmidei chachamim, ou seja, ele convocou eles também para esse serviço, e isso foi condenado é, pelos nossos sábios, etc. Essa a atitude que ele fez de colocar todo mundo, inclusive os sábios de Os da Torá, para destruir a torre, que era o que garantia na cabeça dele, essa torre era ameaça física, então vou colocar todo mundo. Só que os sábios, eles garantem a nossa existência. E Hashem então manda para ele um profeta chamado Hanani, e esse profeta chama a atenção dele, fala: olha, aquilo que você fez estava errado, você não deveria ter chamado, primeiro, você não deveria ter apelado para o rei gentil, assim como no passado, quem lembra, ele tinha feito uma outra guerra, ele contra o Cuxi, aquele rei da Etiópia, a gente chamou de Cuxi, a gente não sabe exatamente se é Índia, Etiópia, etc., mas esse rei de Zerach, que ele tinha ganho sem ajudas de outros povos. E assim você deveria ter confiado em Hashem nessa vez também. E assim também você poderia ter poupado todo esse dinheiro que você gastou para subornar esse rei, você poderia ter poupado. Era um dinheiro que poderia ser usado, era um tesouro da casa de Hashem, e ter o próprio dinheiro. E você falhou, então, nesse teste. E olha que interessante. A gente tinha falado já alguns shurim lá atrás, que originalmente a divisão entre os reinados era para ser algo temporário. Iria durar 36 anos apenas. Depois de 36, ia ter de novo a reunião do povo. E nesse momento foi declarado, Hashem decidiu, de que esse rei, Asa, não era merecedor de reinar sobre todo o povo de Israel, e isso foi o que acabou causando que nunca mais
esses dois reinados se juntaram e as 10 tribos vão ser perdidas, só vai voltar com a vinda de Mashiach, que seja em breve. Então, quão grave foi essa atitude dele de buscar ajudas alheias e ter subornado e etc. Ele, além de não admitir o erro, ele falou que esse Hanani era um profeta falso e ele colocou o Navi numa prisão. Foi isso que ele fez. Então, a quem deveria ter ouvido, ele ignorou e colocou na prisão. E para quem ele pediu ajuda, para o estranho. Ou seja, são dois lados da mesma moeda. Quer dizer, ele foi pedir ajuda para quem não devia, quem ele deveria agora estar escutando, Hashem, o profeta, etc. Ele já não tinha mais como dar ouvidos. Talvez aqui mais uma lição de que você vai falar, bom, eu posso pedir ajuda estranha e também ouvir Hashem. Por que não dá para fazer os dois? Vou garantir, vou me garantir. Na hora que você já pediu ajuda para quem não devia, aquele que você devia escutar já não vai funcionar, já não vai, você já não vai mais dar ouvidos. O Shlomo também fez acordo com aquele rei de... Primeiro ele fez acordos. Sim, acordo. Ele fez acordos. Então é diferente você fazer um acordo, principalmente os acordos eram comerciais. Sim. Ele era respeitado. Não é que ele foi na hora do pânico, vem aqui me ajudar. Não, acordo comercial. Outra coisa, ele foi condenado por Hashem, por ele ter feito o casamento com a filha do Paró lá do Egito e outros mais. Então, ele pagou por isso. O Shimshon, a gente viu, casou com a mulher filisteia, etc., com uma intenção, etc. Hashem, de fato, tinha direcionado ele nesse caminho, mas ele fez isso também com a intenção dos olhos dele. Ele foi atrás dos olhos dele, por isso a gente vai ver na Gemara, ele vai ser condenado, também vai ser castigado com os olhos. Então, só lembrar de que quando a pessoa quer fazer algum tipo de acordo com Yetzirará, fala, olha, eu vou escutar um pouquinho Yetzirará, só para me garantir, mas também vou escutar Hashem. Então, na verdade, tem uma passagem na Gemara, eu não lembro agora o nome do sábio, o sábio, ele saiu da cidade dele, ele foi para uma outra cidade, eu não lembro qual era, se você lembrar, Guimará me fala, e naquela outra cidade que ele foi, tinha águas doces e casas de banho. E ele foi lá, e dentro do nível espiritual dele, ele teve uma pequena queda. Porque ele foi lá, gostou da água, era caché, era água, era tudo 100%, mas ele deu um pouco a mais de prazeres mundanos para o corpo dele. Aqui, lembrar do contexto, estamos falando de um mega tzadik, ele caiu de mega tzadik para um pouquinho menos. E aí, chegou, ele voltou para a cidade dele. Mará conta de que quando ele foi ler na Torá, a passagem de Parashat Bo, tem a ver com Pesach, quando Deus fala para Moshe Rabbeinu, a Chodesh Hazeh Lachem, esse é o novo mês, etc. Então, a Chodesh, ele leu Acheresh. Azé, ele falou Hayá, e Lachem, ele leu Libam. Uma pequena diferença de algumas letras. As letras são parecidas, mas ele leu Acheresh, Hayá, Libam. O seu coração deles era surdo. Em vez de Achodesh, foi Acheresh. O Dalet e o Reish são muito parecidos, mas ele leu Acheresh, quer dizer, em vez desse novo mês, ele leu o seu coração estava surdo. Quer dizer, na hora que você se exagerou nos desejos mundanos, de repente você já não consegue mais absorver a espiritualidade. E ele mesmo, o ato falho, quer dizer, ele quando foi ler na Torá, ele mesmo se entregou. Quem sou eu para falar? Gumará que fala isso? Né? Mas ele, na hora que ele leu, ele enfraqueceu na Torá um pouquinho, perto do nível dele, e aí ele já estava surdo. Quer dizer, às vezes a gente fala, eu não consigo me concentrar na reza, eu não consigo me elevar. Bom, o que você espera? O que você espera? Você esperava algo diferente? Tinha uma espia, um rabino que ele falava, você quer ter um filho, um Hassid, né, uma pessoa? Aí ele fala, você já viu um jumento ter filho homem? Tem um ser humano? Né? O jumento não tem filho sequer, né? Mas você já viu um burro tendo filho, um ser humano? Você quer ter um filho bom? Você tem que ser bom. Não adianta. Tá certo? Senão, se a gente fica surdo, se a gente se mergulha nos desejos materiais, então quando chegar no espiritual vai ser difícil de escutar. Então, se ele lá naquele caso tinha escutado, foi lá buscar ajuda para quem não devia, na hora dele escutar o profeta, ele chegou até o ponto, que ele era um tzadik que a gente falou, até o ponto, não só de escutar, ou talvez ficar na dúvida, talvez o que está falando é verdade, talvez não é,
pô, talvez, né, talvez eu escuto ele, eu vou ignorar, não, ele vai lá e coloca ele na prisão, já não tem mais como escutar. Isso era o rei De do. Israel, Ah, de esse era o Israel, bom, não. imagina o ruim, né, esse era o rei, desculpa, rei de Eudá, Não, o rei de rei Judá, de Eudá, desculpa, que era já o bom. esse era o bom, Esse era o bom, esse tá era o vendo o bom. ruim? E aqui, então, ele era famoso, eu falei antes, e assim traz a Gemara, que ele foi abençoado divinamente pela sua velocidade, e quando ele ficou velho, então ele teve uma inflamação, dores muito fortes nos pés dele, que era justamente naquilo onde ele foi abençoado. Por quê? Então, uma das comparações que Deus ele castiga moeda por moeda, ou retribui, melhor do que falar do que castigar, porque os pés, o que sustenta o corpo, que sustenta o mundo é o estudo da Torá. Quando ele tirou os sábios do seu estudo, então ele acabou perdendo aquilo que ele tinha divino, ele acabou perdendo. A gente fala Etz Chaim Hila Machzekim Ba, a Torá é chamada Etz Chaim, e Etz Chaim também é chamado o que sustenta, né, a Torá. Então, você tem a vantagem daqueles que sustentam, aqueles que estudam Torá, etc. Mas quem está te sustentando, na verdade, é o sábio que está sustentando o outro que está pagando para ele, porque eles que sustentam o mundo. A Torá realmente é a Etz Chaim, a Torá é a árvore da vida para aqueles que se agarram nela. O Talmid Chacham é aquele que se agarra nela e ele que está sustentando o mundo, e dele que a gente precisa. Ora, mas isso é só para, no caso do castigo, a correção é mais para a pessoa poder, o castigo é parecido com a transgressão para a pessoa fazer chuva. Porque para o bom é o contrário, não é que nega me dá, que nega me dá. Para o bom, então, é sempre na mesma moeda, é sempre no mesmo, na mesma ideia. Para o bem, a gente sabe que é pelo menos 500 vezes mais. Mas nem sempre é para a pessoa mesma, ela mesma aprender, porque às vezes não dá tempo dela aprender. Porque Avshalom foi pendurado pelo cabelo e já lá ele morreu. É, mas é que abriu o Então, buraco para ele não cortar, para ele saber onde foi o problema e poder fazer tá chuva, né? bom, tá bom, ainda deu tempo. É, no caso Mas eu não sei dele. se Ou lá todas para as deixar vezes, esfriar, né? eu não sei se todas as vezes dá tempo da pessoa ela mesma aprender. O Avshalom não tinha mais jeito, é verdade. Ele não cortou, ele viu, mas nem sempre dá para a pessoa ver. Mas o que sim, para quem fica, especialmente quando é uma história registrada na Torá. Por quê? Porque Hashem ele não castiga. Hashem dá consequências naturais aos teus atos. A Torá te conta, faz um favor, e a Torá te dá um presente enorme, dizendo: olha, você vai por aqui, vai dar certo, vai por aqui, vai dar errado. Você foi por lá, deu errado. Ih, deu errado, o que eu faço agora? Mas eu te avisei. Então só estou te lembrando. É que eu perguntei isso porque, tipo assim, por mais que seja uma lição pra gente, né, a gente não pode falar, ah, fulano foi castigado porque ele fez tal coisa. A gente Porque não, isso é um mas a negócio Gemara que não é. pode. A gente não pode, mas a Gemara pode. Assim, a bondade pro outro você pode Eu falar, não mas o tenho, sim. coletivo. A gente não tem esse direito sequer, Por né? isso que pode falar sobre a destruição do segundo templo, não pode falar sobre o holocausto. Exatamente, exatamente, exatamente. Quem sou eu para dizer qualquer coisa a respeito do holocausto, certo? Ou qualquer sofrimento de qualquer pessoa. Agora, os sábios, na Gemara, eles falam, foi falta de amor ao próximo, etc. Arisa fala que é vírgula, né? Bom, aí vai, por aí vai, por aí vai. Só para concluir, além do mais, nunca é uma única, quando você está agora trazendo entrando no tema que vocês falaram agora, de que aconteceu isso porque aquilo, o julgamento de Hashem é muito mais amplo de qualquer coisa que você possa imaginar. Então, mesmo quando os sábios falam foi por A que o templo foi destruído, você vai encontrar em vários outros lugares, não, foi por B, foi por C, porque o reinado foi dividido. Tem várias coisas que aconteceram ao longo do caminho e foram se acumulando. E essas só são algumas das que a gente sabe. E aqui, se a gente for ver, eu vou contar mais uma que justamente ele traz aqui. Teve mais um motivo, porque ele perdeu as forças do pé, teve esse problema no pé. Então, o rei Davi tinha amaldiçoado uma vez o Yoav, os seus generais. Que ele falou que haveria pessoas coxas na família de Yoav. Quando Davi da Melach estava falecendo, ele pediu para o filho dele, Shlomo, matar o Yoav. Quando o Yoav estava morrendo, ele não era um Zé Ninguém, não era um Zé qualquer, ele falou, bom, já que eu estou agora pagando minhas contas, então eu já estou quitado. Eu agora repasso para você, devolvo para você aquela maldição
que tinha pasta, teu pai deu para mim, de eu ter descendentes coxos, ela estou devolvendo ela para você. Não é qualquer um que tem essa força. E aí, com essa maldição, agora se cumpriu na quinta geração do David Amelech, que esse Asa era coxo. Então, é muito mais amplo daquilo que a gente conhece. Então, se os sábios apontam para a gente, falam, olha, isso aconteceu por A mais B, ou melhor ainda, você quer trazer Mashiach, quer reconstruir o templo, faça amor ao próximo, então numa época propícia para isso, Rabi Akiva, etc. Então, aí, 24 mil alunos morreram, quem sou eu para justificar? Aí os sábios falam, Lonagu Kavod Zelazé. Aproveitando, mas espera aí, é para tanto? Todos morreram por causa disso? Mas tem outras explicações que dizem que, na verdade, o número que eles chegaram é o número que já desperta Ainará, e o que eles fizeram foi como se fosse a gota d'água. É muito maior daquilo que a gente pode chegar e Deus nos livre apontar o dedo para alguém e falar, olha, é por isso, é por aquilo. Sim, a gente tem que aprender as lições. Se os sábios deixaram claro, então a gente vai lá e reforça no lado positivo, naquilo que a gente precisa reforçar. E não é só isso, né? Quando faz uma punição para uma pessoa, Tem todo o também impacto tem em todo o volta. impacto em volta da Claro. família. Então, a Hashem, ele já previu, já olhou em todos os lados. Nunca mais esses